Bom, então a gente tem que verificar o seguinte: quais são os eventos que deverão ir para o 13º? Existe uma configuração no evento para a gente falar se ele vai para o 13º ou não. Lembrando que a gente está falando sobre o 13º quando é os mesmos eventos do salário do vencimento, tá? Então, qual é o evento que tem que ir para o 13º? Bom, existe uma configuração no evento para isso. Você clica aqui no, vamos modificar aqui o financeiro, e vamos abrir o cadastro do evento. Dá um duplo clique sobre o nome do evento e ele vai abrir aqui o cadastro do evento. Vamos colocar aqui salário base. Então, essa opção aqui, ó, compõe 13º, é o que você vai marcar para saber, para informar para o sistema se esse evento é para ir para o 13º ou não. Se ele tiver marcado que não, nenhum, ou seja, quando você lançar o 13º, esse evento de salário base não vai para o 13º. Então, você tem que verificar quais são os eventos que é para ir para o 13º. Então, salário base, sim. Integral ou proporcional? O salário base tem que ser proporcional, tá? Proporcional aos meses trabalhados. Então, vamos lá. Marca aqui, ó, composição do 13º, sim, proporcional. Ah, qual é a configuração que tem que estar marcada no evento para ele ir para o 13º? Somente essa opção aqui, ó, compõe 13º, sim, integral, proporcional. Beleza? No salário base, marcou esse evento, marcou essa opção, salva. Ok. Vamos verificar o próximo evento, gratificação de função. Gratificação de função, ela deve ir para o 13º ou não? Sim, ela deve ir para o 13º. Então, essa opção aqui tem que estar marcada. Agora, ela vai ser selecionada integral ou proporcional? Agora, nesse caso aqui, ela é integral. Tá, mas como assim integral? Se o salário base é proporcional, a gratificação também tem que ir para o 13º proporcional. O raciocínio está correto. Só que a função do cálculo é o seguinte: a gratificação, ela calcula sobre o salário base. Então, se o salário base está indo para o 13º proporcional, a gratificação não precisa ir proporcional, porque ela vai calcular sobre o salário base. Então, se o 13º no salário base for, se o salário base no 13º for R$1.000, a gratificação vai ser 100% de R$1.000. Se o salário base está lá proporcional, o funcionário recebe 1.000, mas ele recebeu proporcional a 10 meses, então está recebendo só R$800. A gratificação vai ser proporcional porque ela vai ser 100% de R$800. Então, por isso, a gratificação, os eventos que incidem sobre o evento que está indo proporcional, esses eventos não precisam ser integral, não precisa ser proporcional, eles devem ser integral, ok? Beleza, marquei aqui integral, salvo, a minha gratificação já está configurada para ser lançada no 13º. Agora, veja bem outra situação. O INSS, ele deve ir para o 13º ou não? No caso do INSS, sim, tá? Vocês marcam sempre que sim e sempre integral, porque o INSS calcula sobre os eventos. Se os eventos estão calculando proporcional, consequentemente o INSS também vai calcular proporcional, então o INSS tem que marcar sim e integral. Beleza? Então, essa aqui é a configuração, a primeira configuração para a gente lançar o 13º integral. Nós estamos falando sobre o lançamento do 13º integral no funcionário. Então, nós vamos fazer o lançamento do 13º para esse funcionário aqui. Vamos duplicar a tela. E vamos fazer o lançamento. Como a lei permite que vocês façam o adiantamento no mês do aniversário, nós vamos fazer o lançamento aqui do 13º, considerando o mês do aniversário. E, por padrão, o sistema já traz o filtro mês do aniversário, o filtro do mês logado. Então, como eu estou logado em janeiro, aquele filtro mês do aniversário vai trazer selecionado somente o mês de janeiro. Tá, mas eu posso lançar o 13º para um funcionário que não é aniversariante de janeiro? Poder pode, no sistema pode, não tem problema. O único detalhe que a gente tem que ficar atento é o seguinte, em relação à legislação municipal, porque ela fala que o 13º tem que ser pago adiantado, né, no mês do aniversário. Então, se não é o mês do aniversário do funcionário, teoricamente, você não pode fazer o adiantamento do 13º dele. Isso em relação à lei municipal. Agora, em relação à regra do 13º, a regra do 13º fala que você pode fazer o adiantamento da primeira parcela do 13º em qualquer mês até o dia 30 de novembro. Então, se não é mês de aniversário do funcionário, pela regra do 13º não teria problema. A gente só tem que analisar a regra do seu município, tá?
Existe aí no outro detalhe, que em relação, por exemplo, a um funcionário que ele foi admitido posterior à data de nascimento, à data de aniversário. Então, se o funcionário faz aniversário em janeiro e ele foi admitido em março, quando que eu vou pagar o 13º? Eu tenho que pagar agora em março porque ele não recebeu? Não, paga em dezembro. Não tem problema nenhum você pagar em dezembro, tá bom? O funcionário foi admitido depois da data de aniversário dele. Eu pago o 13º quando? Pague em dezembro. Ah, mas se eu quiser adiantar agora, pode adiantar, não tem problema. Um outro detalhe que tem que ficar atento em relação à legislação é que tem algumas legislações municipais que falam que o 13º pode ser adiantado somente quando o funcionário tiver um mês, 2 meses ou um ano trabalhado. Então tem que ficar atento a esse detalhe. Adiantar o 13º somente quando o funcionário tiver um ano de trabalho. A gente só tem que tomar cuidado o seguinte: se o funcionário foi admitido em novembro e a sua lei fala que ele só pode receber 13º depois de um ano de admissão, tem que tomar cuidado que, mesmo ele sendo admitido em novembro, quando chegar em dezembro, você tem que pagar o 13º dele. Ou seja, depois de 2 meses tem que pagar. Não pode pagar só no ano seguinte, porque o funcionário só vai completar ano em novembro de 2022. Não pode, tá? Tem que pagar dentro do ano base. O 13º é competência do ano base. Então, nós estamos em 2021, e existe uma competência do 13º de 2021. O 13º de 2022 já é outra competência. O 13º não é calculado igual às férias, de um ano para o outro. O 13º é do ano trabalhado. Então, se o funcionário foi admitido em novembro, quando chegar em dezembro, tem que pagar o 13º dele proporcional aos 2 meses trabalhados. Lembrando sempre que considera um mês trabalhado aquele mês que o funcionário trabalhou 15 ou mais dias. Se o funcionário trabalhou, foi admitido no dia 17 de novembro, ele só tem direito a 1/12 do 13º, que é em relação ao mês de dezembro. Agora, se o funcionário foi admitido no dia 15 de dezembro, ele tem direito de receber o 13º naquele mês? Sim, ele tem direito de receber 1/12 do 13º, ok? O funcionário trabalhou 15 dias dentro do mês, ele já tem direito a 1/12 daquele mês, tá? Então, vamos fazer o lançamento lá em folha de pagamento, movimentação geral, lançar 13º. E aqui agora a gente tem 3 formas de lançar o 13º. Ó, lançar 13º integral, lançar por primeira parcela, nós vamos falar sobre isso aqui. Então, tem a média, lançar 2 parcelas, primeira e segunda parcela, e lançar integral, tá? Não quer dizer que essa opção lançar integral vai sempre pagar o 13º integral. Tem uma forma lá que ele pagar os eventos proporcional aos meses trabalhados, nós vamos mostrar, tá? Então vamos lá, vamos pegar o 13º desse funcionário, vamos abrir aqui a função. Aí você pode selecionar os órgãos que você quer lançar o 13º, né? Pode selecionar os departamentos, o cargo, o tipo de admissão e o mês do aniversário. Mês do aniversário do funcionário. Por padrão, já vem selecionado o mês atual. Ok, e aqui tem outras 2 opções, ó. Não incluir funcionários licenciados, lançar para temporários, tudo isso aqui é filtro, tá? E tem essa opção aqui, ó, incluir funcionários com menos de 1 ano de admissão, maior ou igual. E aí aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se a sua lei fala que você só pode lançar 13º, essa semana alguém falou, não, no meu município só pode lançar 13º depois de um mês trabalhado. Então, olha, você que só pode lançar o 13º depois de um mês trabalhado, tem que vir nessa opção aqui, ó, e selecionar maior de um mês. Ah, não, aqui é maior de 6 meses. Só depois de 6 meses pode lançar o 13º. Então, marca a opção maior de 6 meses. Ok? Agora, lembrando que isso, na hora de te fechar o ano, não importa quantos meses o funcionário trabalhou. Se o funcionário trabalhou somente em dezembro, mesmo que a sua lei fale lá, olha o problema que eu estou causando, mesmo que a sua lei fale que só pode pagar o 13º depois de um ano trabalhado, e o funcionário foi admitido em dezembro, você tem que pagar o 13º dele em dezembro, 1/12 do mês. Ok? Ah, mas aí está indo contra a minha legislação. Bom, não tem, o 13º é regime de competência anual. Então, nós estamos falando do 13º do ano, tá? Então, vamos colocar aqui que nós queremos pagar para todo mundo, menos de um mês de trabalho. Beleza, fiz as minhas opções, as minhas configurações aqui.
é só clicar na opção lançar o 13º. O sistema vai processar o lançamento. Esse processamento, o que o sistema faz? Ele cria o movimento de 13º e ele lança no movimento 13º todos aqueles eventos que estão lá no vencimento, mas que estão marcados como compõem 13º. Ou seja, ele está pegando ele criou um movimento 2 de 13º, e ele está pegando os eventos que estão aqui, ó, e que está marcado que compõem o 13º, que está marcado essa configuração aqui, e está lançando lá no movimento 13º. Vamos verificar? Então, veja bem. Se você abrir aqui o movimento do 13º desse funcionário agora, vamos clicar em abrir, consultar, matrícula. Olha, agora o funcionário tem o vencimento e tem o 13º. Vamos clicar aqui para visualizar. Pronto. Aqui está o 13º dele com os mesmos eventos lá do vencimento, porque todos esses eventos aqui está marcado que compõem o 13º. Ok? Bom, mas observe o seguinte, a quantidade do evento continua 30. Ou seja, o 13º não é 12, por que veio 30? Lembrando que aqui a gente não fez o cálculo. Na hora que você fizer o cálculo do 13º, aí ele vai ajustar os valores dos eventos e a quantidade. Então, quando você faz o lançamento, a única coisa que o sistema fez foi clonar esse movimento de vencimento para o 13º. Então, os eventos vão estar com o mesmo valor, a mesma quantidade. Quando a gente fizer o cálculo do movimento de 13º, aí o sistema vai lá e vai calcular o meu 13º. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, vamos abrir na opção de cálculo individual. Lembrando que tem o cálculo geral e lá você pode calcular também o 13º. Bom, ele agora diminuiu muito, mas tem que lembrar aqui que esses valores aqui foram alguns valores que a gente tinha colocado ontem, né? Vamos calcular aqui também o vencimento, para ele ficar com os valores iguais. Beleza, então agora está aqui, ó, 30 dias de salário, 1.042, 100% de gratificação, 1.042, total do salário, 2.085. O 13º, como é 12 meses, 1.042, 100% de gratificação, 1.042, beleza, o mesmo valor. Observe que o sistema, quando você marca para lançar o 13º integral, o sistema está lançando o 13º já dos 12 meses, ou seja, ele está lançando o 13º de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, dos 12 meses seguintes. E aí é onde vem aquele problema que eu havia falado no início. Se a gente lança o 13º integral para um funcionário que é comissionado, a gente está correndo o risco de, quando chegar no mês seguinte, esse funcionário ser exonerado. E aí o que vai acontecer? Você já pagou o 13º integral dele até dezembro, e o funcionário é exonerado lá em julho. Ele tem que devolver 6 meses de 13º. E aí pode acontecer da rescisão ficar negativa, tá? Por isso o risco que se corre em pagar o 13º integral no mês do aniversário. Ok, nós lançamos o 13º para o funcionário, lançou aqui aos 12 meses, porque nós estamos entendendo que esse funcionário vai trabalhar até dezembro, então ele já calculou 12 meses. Agora, vamos imaginar o seguinte, esse funcionário, na verdade, ele foi admitido no dia 16 de janeiro. Olha, 16/1. Vamos alterar aqui a data de admissão para 16/1. Então, esse funcionário está sendo admitido no dia 16 de janeiro de 2021. Nós vamos lá no 13º dele. E vamos calcular de novo o movimento. Observe que agora o sistema já calculou 11 meses. Por quê? Porque ele não está considerando o mês de janeiro. Lembrando que o 13º é considerado 12 meses do mês trabalhado, quando o mês trabalhado for igual ou maior a 15 dias. Como o funcionário foi admitido no dia 16, ele não trabalhou 15 dias de janeiro, então o mês de janeiro não vai receber 13º dessa competência. Esse funcionário só vai receber 13º em relação de fevereiro até dezembro. Ok? Ah, mas vamos dizer que esse funcionário é um funcionário por contrato por prazo determinado, e o contrato dele eu já sei que vai vencer lá no dia 30 do 8, 30 do 9 de 2021. Então, eu já estou colocando que o funcionário tem contrato, vai vencer nessa data aqui.
Agora, como o sistema sabe que ele só vai trabalhar até novembro, o que o sistema vai fazer? Ele vai calcular o 13º dele só até novembro. Opa, peraí. Rescisão, dia 30/9. Estou honorário no dia 30/9. Sim, proporcional. Bom, isso aqui tem que ser verificado. Ele tinha que calcular só até o mês de novembro, porque eu já sei que a data de rescisão dele é até o dia 30/9. Vamos colocar aqui dia 29/2/2021. Não, isso aqui tem que arrumar, não pode. Ele tem que calcular só os meses que eu vou trabalhar. Então, isso aqui não tá calculando certo. Tem que arrumar isso aqui. Beleza, calculei o 13º, proporcional ao mês de janeiro. Vamos voltar aqui à data de janeiro, para ele calcular os 12 meses. E aí a gente vai fazer o cálculo seguinte. Dia 1º/1. Ok. Vamos calcular. Tá. Observe outra situação que vocês, gestores de RH, vai ter que ter muito cuidado na hora de calcular o 13º quando houver gratificação ou qualquer outro evento que não é fixo. O que são aqueles eventos que são considerados fixos? São aqueles eventos que são direitos adquiridos. O que é direito adquirido? É o quinquênio, anuênio, biênio, triênio, é uma gratificação de titularidade ou a gratificação incorporada no salário, que ele, funcionário não vai perder essa gratificação. São todos aqueles eventos que você sabe que o funcionário não vai perder, tá? Por exemplo, uma gratificação de função, teoricamente aí no município, o funcionário só tem direito a essa gratificação quando ele está desempenhando uma determinada função. Vamos imaginar funcionários efetivos, tá? Ele só tem direito a uma gratificação de função quando ele está desempenhando alguma função. Então, o funcionário tem um salário e o prefeito vai lá e dá uma gratificação de função para ele. Ó, eu vou te dar uma gratificação de 100%. Mas amanhã, no mês de fevereiro, no mês de março, essa gratificação pode mudar para 50%. E quando chegar em dezembro, essa gratificação pode ser tirada do financeiro, o funcionário pode perder essa gratificação. E aí, quando você paga a gratificação integral para o funcionário, você está correndo o risco também de ter que o funcionário ter que devolver dinheiro para o município. Por quê? Se ele recebeu a gratificação integral em janeiro e ele perde essa gratificação lá na frente, o 13º dele lá em dezembro vai ficar negativo. E aí vamos imaginar o problema do 13º negativo. 13º negativo tem que ser feito um ajuste manual no sistema, tá? O sistema não ajusta o 13º negativo. Qual é o conselho que eu oriento a vocês, gestor de RH? Pagarem gratificação ou qualquer evento variável somente pela média dos valores que o funcionário recebeu. Vamos dar um exemplo aqui de hora extra. Vamos imaginar o seguinte, esse funcionário aqui tem uma hora extra. Vamos colocar uma hora extra aqui para ele. Ó. Hora extra, 50%, e ele vai ter aqui 50 horas extra. Beleza, vou calcular minha hora extra. Ok, então no meu financeiro ele tem uma hora extra. O que acontece com a hora extra? Hora extra, ela é variável. Ela só é concedida pelas horas excedidas trabalhadas. Então, um mês o funcionário pode ter hora extra, no outro mês ele pode não ter, no outro mês ele pode ter 30, 40, 50, 10 horas extra. Então, é um evento que é variável, sempre é variável. A minha hora extra compõe meu 13º? Sim ou não? Ora, se eu falei que todos os eventos que o funcionário tem direito de receber o 13º em cima da razão de 1/12 do mês trabalhado, ou seja, a cada mês ele tem 1/12 daquele mês. Então, se no mês de janeiro ele recebeu a minha hora extra, ele tem direito de receber ela no 13º, 1/12 dessa hora extra. Só que a gente tem que tomar cuidado o seguinte, essa hora extra aqui, ela não vai se perpetuar até dezembro o mesmo valor, ela vai mudar de valor, ela vai deixar de ser lançada no financeiro.
E aí, quando você paga a hora extra integral para o funcionário no mês do aniversário dele, ele também vai ter que devolver para o município. Ou, se ele não devolver, o município está sendo onerado por isso aí. Ok? Então, a gente tem que ser justo com o funcionário, mas não podemos pagar valores errados para o município, porque isso pode acarretar problema para o gestor, para o prefeito e para o próprio diretor do RH. Então, quando se fala em eventos que variam no decorrer do ano, o que eu oriento a vocês? Pagar pela média. Então, o que é pagar pela média? Ora, se eu estou pagando o 13º em janeiro, eu vou pegar esse valor aqui e vou pagar somente a média de 1/12 desse valor. Então, eu vou pegar, olha, o 13º, a minha hora extra, eu vou pagar proporcional ao mês que ele recebeu. Se o 13º é calculado de todo o ano, então o que eu faço? Eu pego a minha hora extra, divido por 12, que aí eu vou saber o que é 1/12 da hora extra. Ok? Vamos compartilhar toda a minha tela para a gente pegar a calculadora aqui. Bom, vamos lá. Como é que eu tenho que pagar essa hora extra em janeiro? Eu vou pegar 782,03 dividido para 12 meses, que é o mês trabalhado. Então, de hora extra desse funcionário, eu teria que pagar no 13º dele somente R$ 65,17. Veja bem, como é que a gente faria isso? Teria que vir no cadastro do evento. Você vai marcar aqui, ó, o evento compõe 13º sim integral, e vai marcar aqui que é para ele calcular proporcional. Então, ele vai calcular proporcional somente aquilo que ele recebeu. Se ele recebeu em dezembro, em janeiro, ele vai calcular proporcional até o mês de janeiro. Se ele tivesse recebido a hora extra em fevereiro, ele iria calcular a de janeiro e fevereiro, somar e dividir por 12. Se fosse em março, ele ia somar janeiro, fevereiro e março e dividir por 12. Então, vamos dizer que o funcionário recebe hora extra em janeiro, R$ 700. Vamos somando aqui na calculadora. Ó. Vamos colocar que em janeiro o funcionário recebeu de hora extra 782,03. Mais. Vamos colocar que em fevereiro ele vai receber R$ 500 de hora extra. Vamos colocar que em março ele vai receber R$ 350 de hora extra. Então, se a gente pegar qual foi a média que esse funcionário recebeu de janeiro até março. Então, seria pegar a soma de todos os meses e dividir por 12. A média de hora extra que ele recebeu do ano foi R$ 136. Ah, mas e aí? O funcionário, eu pego a hora extra e pago pela média dos 3 meses. Vamos dizer que o funcionário vai receber o 13º lá em março. Aí eu vou pegar a hora extra, dividir somar os 3 meses e dividir por 12. Mas aí, quando chegar em fevereiro, em abril, maio, junho, o funcionário continua recebendo hora extra. Mas eu só paguei a média de 12. E aí? Quando chegar em dezembro, o sistema vai fazer a média novamente. Ele vai continuar somando. Aí ele vai agora somar tudo que o funcionário recebeu e vai dividir por 12. Dessa forma, pessoal, vocês não correm o risco do financeiro ficar negativo nunca. Porque sempre vai ser a média em cima daquilo que o funcionário já recebeu. Então, se ele trabalhou 3 meses, eu vou pagar a média dos 3 meses. Se ele trabalhou 4 meses, eu vou pagar a média dos 4 meses. Porque é evento variado. O que eu não preciso pagar a média, o salário base? Porque eu sei que o salário base, o funcionário não vai diminuir o salário dele. Então, o salário base, eu posso pagar aqui o salário que ele está recebendo. Agora, os eventos que podem variar, hora extra, eu oriento pagar a média. Tá? Então, a gente configura o evento, nós vamos fazer o lançamento de novo aqui. Ó, eu vou deletar o 13º. Vamos deletar o 13º. Vamos lá na função de lançar o 13º. Vamos fazer o novo lançamento. E agora a gente vai observar que a hora extra vai ir lá para o financeiro do 13º. Ok? Vamos abrir aqui de novo o 13º desse funcionário. Ora, aqui está o 13º novamente. E aqui está as minhas horas extras lançadas. Aqui eu lancei o salário, lançou a gratificação e lançou a hora extra. Ora, mas lançou a hora extra zerada. Por que zerada? Porque aqui nós só estamos lançando a hora extra. O sistema não vai lançar esse valor de hora extra. Por quê? Porque esse valor de hora extra é um valor integral do mês de janeiro. E eu configurei o evento para ele ser proporcional aos meses que ele trabalhou. Se ele trabalhou só janeiro, eu vou pagar a hora extra pela média de janeiro. Então, 1/12 desse valor.
E o sistema só vai ajustar esse valor na hora do cálculo. Então, lançou o 13º e fez o cálculo da minha folha, o que o sistema faz? Ele pega o valor da minha hora extra e divide pela quantidade de meses, que é 12. Vai dar R$ 65,16. Ou seja, 782,03 dividido para 12. R$ 65,16 é o valor do lançamento da minha hora extra. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão evitar muitos problemas aí no município e você vai estar sendo justo com o funcionário. Porque tem alguns municípios que não pagam hora extra no 13º. Não paga adicional noturno no 13º. Todos esses eventos têm que ir para o 13º, só que tem que ser pela média, pessoal. Não pode ser integral. Se você está pagando o 13º de janeiro, não pode pagar o valor da hora extra que ele recebeu em janeiro, porque a hora extra ela vai mudar no decorrer do ano, ok? Em relação à gratificação, eu posso fazer isso também? Pode. Se você tem certeza que essa gratificação não é fixa, ela vai variar, eu oriento você a colocar pela média. Agora, às vezes, a gratificação é um evento difícil de mudar de um valor de um mês para o outro. Agora, a hora extra, adicional noturno, ele sempre vai mudar. Então, esses eventos, vocês sempre procurem pagar proporcional ao mês trabalhado. Ok? Então, como é que eu faço proporcional? Configuro o evento aqui que ele compõe o 13º e marco a opção de cálculo proporcional. Lembrando, se você marcar a opção de cálculo proporcional, ele sempre vai calcular proporcional. Não tem como calcular proporcional para um funcionário e integral para o outro funcionário. O sistema não tem essa possibilidade, tá? Ou é integral para todo mundo, ou é proporcional para todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o pessoal quer pagar integral para o efetivo, mas o comissionado quer pagar proporcional. Então não funciona. Ou é proporcional para todo mundo, ou é integral para todo mundo. O que a gente pode fazer é o lançamento diferente para o comissionado. Por exemplo, tem município que só paga para o comissionado 50% do salário, ou 60%, 70%, 80% do salário para o funcionário comissionado. Aí você pode fazer o lançamento de uma outra forma. Ok? Dúvidas até aqui? Vamos lá, vamos ver quem está aqui. Já tem mais uma pessoa. Chegou aqui um RH, Maria de Jesus, Delma. Beleza, pessoal? Como é que tá aí? Alguma dúvida? Vamos lá, o pessoal está muito calado hoje. Franciele, Sulene, Valéria. Tranquilo aqui até aqui quanto ao lançamento do 13º, né? Bom, vamos lá. Então, a gente tem essa forma de pagar o 13º, que é a forma integral, né? Não quer dizer que eu estou pagando integral, é só a forma de fazer o lançamento do salário aqui. Eu estou dizendo que ele vai trabalhar até dezembro, então é integral. Mas os eventos variáveis eu posso configurar para ele calcular proporcional. Beleza, não, mas eu quero pagar o 13º somente com o evento de 13º, o evento com o nome 13º. Ótimo, quem fizer dessa forma também não está errado. Você pode pagar o 13º somente com o evento com o nome de 13º. Agora, para isso, eu preciso ter esse evento. Então, o evento é esse aqui, ó. Vamos clicar aqui em abrir, vamos procurar o evento 13º. 13º. Olha, eu tenho um evento aqui, ó, 13º. Então, se eu quero pagar somente proporcional, não quero pagar um 13º integral, e eu não quero pagar com salário, quinquênio, gratificação, eu quero pagar com um evento chamado 13º. Então, você vai criar um evento de 13º com tipo de cálculo 13º salário proporcional pela média do ano, tá? E esse evento tem que incluir na incidência desse evento quais são os eventos que ele vai calcular para efeito de 13º. Então, quais são os eventos que nós queremos calcular aqui? Aí você vai verificar, olha, eu quero cálculo sobre todos esses eventos, sobre salário, gratificação, hora extra. Ótimo, beleza. Nós temos que adicionar esses eventos lá na incidência do 13º. Então, eu vou pegar o salário base aqui e vou adicionar aqui no 13º. Vamos tirar todos, né? E vamos colocar, ó, salário base, eu quero que ele calcule sobre o salário base. Eu quero que ele calcule também sobre a gratificação de função. E eu quero que ele calcule sobre as horas extras. Pronto, eu quero que calcule sobre esses 3 eventos aqui.
Ah, mas aqui não funciona no município, eu tenho um quinquênio, eu tenho titularidade, adiciona todos os eventos que você tem que é para o 13º calcular. Então, eu vou configurar esses 3 eventos, vou salvar. O meu evento de 13º já está configurado, ó, 13º proporcional, já está marcado que compõe o 13º, beleza. O meu 13º já está configurado. O que eu vou fazer agora? Eu vou lançar o 13º. Eu vou deletar esse financeiro aqui de novo, deletei o meu movimento 13º. Eu vou lá na função de lançar 13º, e aí eu vou pagar o 13º, movimentação geral. Eu quero pagar o 13º em 2 parcelas. Uma no mês do aniversário, eu vou pagar 50% no mês do aniversário, e os outros 50% eu vou pagar somente em dezembro. Então eu vou usar essa função aqui, ó, 13º, primeira parcela, 13º, segunda parcela. Então você clica aqui em 13º, e aí os filtros aqui são os mesmos, tá? A mesma coisa, ó, janeiro, mês de aniversário, incluir funcionários com menos de 1 ano, o mesmo filtro do 13º integral. E vou mandar lançar. O que o sistema faz nesse momento aqui? Ele gera o 13º, aqui ele vai dar um aviso, ó, falando sobre quem já recebeu o 13º, então ele está falando que esse pessoal aqui já recebeu o 13º esse mês, e ele está falando que lançou o 13º somente para essas 2 matrículas aqui, ó. Ok? Então, se a gente for aqui agora no movimento do 13º, consultar, agora já tem de novo ó, o vencimento e o 13º. Se eu abrir o meu 13º, ele agora lançou o evento chamado 13º salário, quantidade 50%. Eu vou pagar somente 50% do meu 13º. Tá, mas ele nem lançou o valor, ele só lançou o evento. A função só lança o evento. Quem traz o valor é o cálculo. Na hora que você calcular a sua folha, aí ele vai lá e vai trazer o valor. Mas eu preciso entrar em funcionário e calcular, o cálculo vai usar aquela fórmula do cálculo geral, tá? Você lança o 13º para todo mundo e vai lá e calcula o movimento 13º de todo mundo. Aqui nós estamos calculando somente um para vocês visualizarem. Então, eu lancei o 13º aqui e agora eu vou mandar calcular a minha folha. Esse lançamento do 13º, ele tem uma diferença. Ele vai calcular somente 50% do salário do funcionário. O que é o salário? O que ele calculou aqui? Ora, eu coloquei para calcular sobre esse salário e esse salário. Então, o que a gente tem que observar? A referência que o sistema está calculando. Ele está calculando sobre um valor referência de 2.867, ou seja, ele está calculando sobre o valor total dos proventos do financeiro do funcionário. Então, ele pegou todos esses eventos aqui, ó, que compõem o financeiro do funcionário, de janeiro, e calculou 50%. Então, se a gente pegar aqui ó, na calculadora, se você pegar 2.867,45 dividido para 2, a 50%, vai dar 1.433, ou seja, ele calculou 50% do total do salário. Dessa forma aqui, pessoal, não corre o risco de vocês ficarem com salário negativo em dezembro, porque quando chegar em dezembro, vai ter outra parcela de 13º para você pagar dos outros 50%. Então, o sistema vai lançar lá a diferença do 13º da média total do ano. Então, chegar lá em dezembro, o funcionário recebeu esse mês de janeiro, ele recebeu o salário, a gratificação, e hora extra. Chegar em fevereiro, ele recebe, a gratificação dele diminui. Quando chegar em março, a hora extra dele tira a hora extra. Quando chegar em dezembro, o sistema vai fazer o cálculo de tudo que ele recebeu durante o ano, vai somar, vai dividir por 12 e vai calcular as outras parcelas dos 50%. Então, você vai pagar o 13º para o funcionário, a primeira parcela no mês do aniversário, a segunda parcela em dezembro, e não vai ficar negativo. E aí, essa forma de calcular o 13º, primeira e segunda parcela, tem mais um detalhe importantíssimo que vocês devem ficar atento, que nessa funcionalidade aqui, não se faz a retenção dos impostos, ou seja, não retém INSS e nem retém o imposto de renda e nem o RPPS. E aí, às vezes, no município, a gente tem uns problemas. Por quê? O RPPS, ele é recolhido no mês do aniversário. O regime próprio de previdência, você retém e já paga para a previdência. O INSS já é diferente, você retém, mas só paga em dezembro. E aí pode ser que alguém fale, não, mas eu quero reter o RPPS no mês do aniversário aqui para repassar a previdência. Bom, dessa forma o sistema não faz, não tem uma configuração para ele lançar o evento de RPPS aqui, ok?
vai fazer a retenção somente em dezembro. Então, aqui o que o sistema está fazendo? Eu estou pagando 50% do salário e eu estou fazendo a retenção em dezembro. E aí eu vou te falar, essa fórmula aqui é a fórmula usada pelas empresas privadas. Toda empresa privada só paga o 13º assim. Primeira parcela, segunda parcela. Tá? Quem paga 13º integral é só aos órgãos públicos. As demais empresas privadas, só pagam o 13º em duas parcelas, primeira e segunda parcela. Você pode pagar, por exemplo, não, mas eu quero pagar 70% do salário. Você pode vir aqui e colocar 70% e calcular. Ele vai calcular 70% do total do salário. Olha, eu coloquei 70%, ele calculou 70% de 2.800. Vamos verificar? 2.867,45 vezes 70%. 2007,22. Então, observe que o sistema está calculando o percentual informado aqui no financeiro, na quantidade. Por padrão, o sistema já traz 50%. O único detalhe aqui é que não faz retenção do INSS. E aí, a coisa boa disso aqui é o seguinte. Lá na contabilidade, quando o pessoal vai fazer o empenho da folha, o que eles fazem? Ele empenha a folha e depois ele faz a retenção das extras. O que é a retenção das extras? É esses valores aqui, ó, o INSS e imposto de renda. Faz a retenção. Eu sou obrigado a fazer a retenção do INSS do 13º no mês de janeiro? Não, porque a prefeitura só é obrigado a repassar esse 13º em dezembro. Então, eu só vou repassar o INSS 13 em dezembro. Então, eu preciso fazer a retenção do INSS até dezembro, ok? Quando eu faço a retenção no mês de janeiro, lá na contabilidade, o que o contador faz? Ele pega esse valor aqui e lança na extra lá. Olha, eu empenhei a folha de 13º e lancei uma extra de R$ 261,00 mais a patronal. Só que esse valor ele está lançando, mas ele não está repassando para a Cefip. Ele só vai fazer esse repasse em dezembro. E aí é onde mora o maior problema hoje na Cefip 13. Na hora de fazer o empenho lá da Cefip, o contador fala que o empenho fica negativo. Por quê? Porque ele esquece que já foi feita uma retenção lá em janeiro. Ele está olhando para o empenho só de dezembro. Ele vai lá em dezembro, empenha a folha, só que lá em dezembro eu estou retendo o INSS da competência do mês de dezembro, da diferença de dezembro. E aí o contador vai lá no empenho de dezembro e vai verificar, olha, aqui em dezembro está empenhado, está retido do INSS só R$30. Mas lá na Cefip está dando um valor de R$291. Está faltando 261. Aí liga na Mega, fala que está errado, fala que o sistema de empenho é errado, que a folha foi calculada errada e viram um problema. Por que eles viram isso? Porque o 13º foi pago no mês de aniversário e o INSS foi retido lá em janeiro. Então, quando for fazer a Cefip 13, tem que lembrar de pegar o valor das retenções do INSS de todos os meses do ano e vir somando. Então, eu vou somar a retenção de janeiro, eu vou somar a retenção de fevereiro, de março, de abril, de janeiro, de maio, junho, até dezembro. A soma dessas retenções tem que bater com a minha Cefip 13. E ela vai bater. O grande problema é que o pessoal não esquece de fazer essa soma e pega o valor que está retido lá em janeiro. Aí eu vou lá em janeiro, gera a minha folha lá em dezembro, né? Eu vou lá em dezembro, pego a folha aqui, ó, vamos gerar a folha só para vocês entenderem o que é essa retenção. Ó, vamos lá em folha, relatórios financeiros, sumário geral. Eu vou gerar o sumário geral só desse funcionário aí. Eu vou marcar aqui, imprimir o detalhamento de cálculo da Previdência e vou mandar imprimir. Beleza, o sistema gerou o relatório. Se você vir aqui, ó, detalhamento para cálculo da Previdência, aqui está o valor do segurado e aqui está o valor da patronal. O que os contadores acontece de fazer na prefeitura? Geram esse relatório aqui de dezembro. Cefip 13, ele pega esse relatório de dezembro, gera, pega esse valor aqui, segurado, 261, patronal, 500, o ratio FAP, 14, total, 800. Ele pega aqui, não, é R$800. Aí gera a Cefip. Aí a Cefip vai lá e dá lá
R$3.000. Aí liga na Mega. Não, tá errado. A minha CEFIP não tá gerando valor errado aqui, porque gerou de CEFIP R$3.000, mas foi retido de INSS somente R$800. Por que que dá isso? Porque tem que tirar um relatório de todo o ano base, de janeiro a dezembro, para verificar o que foi retido de INSS do 13º durante o ano todo. Aí a CEFIP vai bater. Esse é o problema de se gerar o 13º no mês do aniversário e fazer a retenção da extra, tá? Então, quando você faz o 13º dessa forma aqui, ó, sem reter o INSS, aí vai ficar muito mais fácil, porque você vai reter o INSS só em dezembro. E aí vai calcular o INSS em dezembro, o contador vai gerar o empenho só de dezembro, a CEFIP vai bater com o relatório só de dezembro. Não vai ter nenhum tipo de problema. Mas tem problema fazer a retenção do INSS no mês do aniversário? Também não tem problema. O único problema é quando a retenção fica negativa. Olha o problema grave que tem aqui. Vamos fazer o seguinte, você lança o 13º, vamos lançar o 13º normal aqui. Lançar o 13º integral, vamos deletar esse aqui. Vamos fazer o 13º lançamento normal. Lançamento integral. Beleza, lancei o 13º, vamos consultar aqui agora. Aqui eu lancei o 13º, vamos calcular, né? Aqui eu lancei o 13º e o INSS calculou a retenção de R$ 177,0105. Olha o problema que dá quando você faz a retenção no mês do aniversário e o 13º fica negativo. Aí eu paguei de gratificação 100% de gratificação, 1.042. Só que esse funcionário, depois de janeiro, o prefeito foi lá e baixou a gratificação dele para 50%. Então agora o 13º dele vai ficar negativo R$500. Consequentemente, esse valor aqui também vai ficar negativo. Olha o problema que dá. Você já descontou do funcionário R$ 177 de INSS. Só que, na verdade, o 13º do funcionário deveria ter sido descontado só quando chegar em dezembro, o sistema vai calcular somente R$ 150 de INSS. Ou seja, está sobrando R$ 27. Esses R$ 27 você tem que devolver para o funcionário. Aí o sistema tem que lançar aqueles eventos que a gente chama de reembolso do INSS, reembolso do imposto de renda, reembolso do RFPS, e aí os contadores ficam doidos, falam, não, mas não existe reembolso de INSS, não existe esses reembolsos, como é que eu vou lançar o reembolso? E aí vira uma confusão no município. Por quê? Imagina você o RFPS. Aqui em janeiro você descontou R$ 177 de RFPS. Pegou esse valor, gerou a guia e pagou a Previdência, ou seja, repassou esse valor para a Previdência. R$ 177 repassou para a Previdência, descontou do funcionário e repassou para a Previdência. Só que chegou em dezembro, você calculou o 13º de novo e esse funcionário perdeu gratificação, consequentemente, o RPPS dele ficou a menor. Então você deveria descontou do RPPS do funcionário R$ 150. O que tem que fazer? Devolver para o funcionário R$ 27. Como que você vai devolver R$ 27 para o funcionário? Como que a prefeitura vai devolver esses R$ 27, sendo que já pagou para a Previdência R$ 177? Quem deveria devolver? Quem deveria devolver era o RFPS. Só que o RFPS não vai devolver esse valor. O que acaba acontecendo? O próprio sistema vai lá e lança os reembolsos. Lança o reembolso do INSS, devolve lá R$ 177 e desconta 150. Quem é que está pagando os R$ 27 para o funcionário? Quem vai estar devolvendo é a prefeitura. A prefeitura está sendo prejudicada, ou seja, a prefeitura está devolvendo dinheiro que ela já pagou para o RPPS. Aí ela pagou para o RPPS R$ 177, descontou do funcionário 150. E agora está tendo que devolver para o funcionário os R$ 27. Só que como ela já passou a Previdência 177, quem vai estar devolvendo os R$ 27 para o funcionário é a própria prefeitura. Então, vira um problema isso aqui, esse DCC dessa forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não estou falando para não reter o INSS no mês do aniversário. Eu só estou orientando vocês a tomar cuidado com aqueles eventos que vocês podem perceber que eles vão variar no decorrer do ano.
Se o evento é hora extra, não pague hora extra integral. Se o evento é adicional noturno, não pague ele integral. A mesma coisa para a gratificação. Se você sabe que a gratificação ela pode variar, não pague ela integral. Beleza? Eu sei que pode acontecer no município o seguinte: não, eu quero pagar a gratificação igual o Eduardo falou. Eu vou pagar só a gratificação em cima do mês trabalhado. Então eu vou modificar aqui, ó, e eu vou pagar, vou mandar calcular proporcional, que aí vai calcular proporcional o mês trabalhado. O grande problema disso é, quando você paga proporcional, o sistema vai pegar esse evento aqui e vai dividir pela quantidade dos meses trabalhados. Veja bem, pessoal, se ele trabalhou um mês, ele vai dividir por, ele vai receber o mês trabalhado. Se o funcionário trabalhou 2 meses, ele vai receber em relação a 2 meses. Se ele trabalhou 3, ele vai receber em relação a 3 meses. Então, o que o sistema faz? Ele pega o valor da gratificação, divide por 12 e multiplica pela quantidade de mês trabalhado. Se for um mês, é 86. Se for 2, vai ser vezes 2, 170 e assim por diante. Se a gente calcular isso aqui, ele vai dar R$ 86,00 de gratificação. Olha só, R$ 86,00. E aí, o que vai acontecer com o seu funcionário? Na hora que o funcionário receber o DSC, ele vai falar que está errado. Fala, não, se o meu salário é 2.000, o meu DSC tem que ser 2.000 também. Só que não é bem assim. A gente tem que colocar uma cultura no município que aqueles eventos que são variados, eu pago pela média do evento, pela média dos meses trabalhados, só para não correr o risco de ficar negativo. O grande problema é, pode haver questionamento que o funcionário não vai concordar com esse valor aqui. Como é que ele recebe de salário aqui? Ele recebe 2.800 e 10 ele recebe 1.194. Aí ele vai lá no RH e vai te perturbar lá. Então, na hora de pagar o 10º, analise direitinho qual é a melhor forma para você aí no seu município e tentem fazer o pagamento do 10º dentro daquilo que vai te trazer menos impacto possível, tá? Ok? Pessoal, dúvidas? Ninguém tem dúvida sobre o cálculo 13º, lançamento, cálculo proporcional, integral? Tudo tranquilo? Vamos lá, alguém perguntou aqui, deixa eu ver. Sem dúvida por enquanto, ótimo, Valéria. Bom, se tá sem dúvida, então é um sinal que tá tudo tranquilo, né? O interessante era assim, vocês participassem, participassem falando como é que é o cálculo da SCC no seu município, apesar de que pode ser que às vezes vocês nem saibam como é que funciona também no município, né? Às vezes, como é o mês de janeiro, muita gente está novo aí no RH, está entrando agora, vai verificar como é que funciona. Agora, se você é gestor do RH a partir de hoje, você pode implantar o seu regime de trabalho. Olha, o 13º, analisa a sua lei, tá? Analisa a legislação, verifica como é que fala e paga. Olha, o regime de trabalho vai ser esse aqui agora. Aqui paga total no mês do aniversário. Então, assim, beleza, aí paga total no mês do aniversário, a gente só corre o risco de chegar em dezembro e ficar negativo. E aí, se ficar negativo, Valéria, eu vou falar, vocês vão ter um problema, porque imagina você ter 1.000 funcionários com salário negativo. Esses funcionários têm que devolver esse dinheiro, pessoal. É um pagamento indevido, tá pagando 13º indevido para o funcionário. Vamos imaginar aí, olha, eu sei como é que é o município. Agora, no início de ano, no início de mandato, talvez não, mas vamos imaginar o último mandato que foi o ano passado. O ano passado, quando chegou os dias antes da eleição, os dias permitidos, o prefeito vai lá e exonera, se o prefeito não for candidato à reeleição, ele vai lá e exonera todos os comissionados, ele tira todas as gratificações de função, desempenho, tira tudo que ele pode tirar e deixa a folha limpa. E aí, o que aconteceu ano passado, agora em dezembro? Um monte de município com DSC negativo. Um monte mesmo, muita gente. E aí querem que a Megasoft dê um jeito. Mas como que a gente vai dar um jeito, sendo que, olha o que acontece no município da Valéria. Aqui paga todo mês integral no mês do aniversário. Se você paga integral no mês do aniversário, está correndo o risco de chegar em dezembro e ficar negativo. Entendeu? Então, por isso que eu peço muito cuidado no pagamento do 13º para não ficar negativo em dezembro. Ano passado, teve meio mundo de gente que ficou com DSC negativo e queria
que a Megasoft desse um jeito de resolver. Como é que eu vou fazer lançamento aqui manual para 1.000 funcionários? Enfim, o pessoal passa o ano todinho fazendo errado. E aí, quando chega em dezembro, não, agora para resolver, vamos ligar na Megasoft lá para dar um jeito de resolver. Nós precisamos resolver agora, início de ano, início de mandato. Vamos trabalhar de forma correta. E aí, o pagamento dessa terceira integral no mês do aniversário, o próprio TCM pode fazer um questionamento disso aí, caso fique negativo lá, tá? Caso fique negativo. Beleza? Bom, ok, vamos lá. A gente já falou sobre a configuração dos eventos, as duas formas de lançar o 13º, e aí eu tenho mais uma opção aqui de lançar o 13º. Tem municípios que querem pagar o 13º dentro do vencimento, junto com o salário, com um evento chamado 13º. Aí agora tem um outro detalhe. Vamos deletar esse 13º aqui. Eu preciso de ter o evento chamado 13º salário também. Então, vou pegar aqui, ó, eu tenho esse evento. Aqui está o evento, ó, 13º proporcional. E aí, eu quero lançar esse 13º dentro do vencimento, junto com o vencimento. Eu vou na função lançar 13º integral, é a mesma, tá? Eu vou vir aqui, ó, folha de pagamento, movimentação geral, lançar 13º integral. O filtro é os mesmos, tá? O único detalhe é que aqui você vai precisar marcar essa opção, né? Aqui você marca essa opção, ó, lançar somente, cadê? Lançar o evento de 13º. Então, marca essa opção aqui, ó. Aí eu seleciono o evento e coloco, eu quero lançar o 13º no vencimento ou no 13º. Então, eu quero pagar no vencimento. Então, coloco aqui vencimento e manda lançar o 13º. Aí ele vai te dar uma mensagem aqui sobre quais eventos que faltam, não? Ou se tem algum problema. Aqui ele fala, ó, eventos com tipo de cálculo repetido. Então, tem vários eventos aqui com o mesmo tipo de cálculo. A gente vai precisar arrumar tudo isso aqui antes de lançar o 13º. Vamos verificar quais são esses eventos aqui. Vou lá em folha de pagamento, principais, eventos. Tem vários eventos aqui repetidos, ó. 4744. Ó, evento DSTC lá de 2017. Outra orientação, não cria evento dessa forma aqui, ó. Tá referenciando que você vai usar uma única vez na vida. Não precisa fazer isso aí, tá, pessoal? O outro, 4669. Ó, 13º de 2013. Quarenta e sete 18. 13º de 2015. Olha o problema que tá isso aqui. 4702. Aqui já é previdência de 13º. 4646. Previdência de 13º, outro evento repetido. 4719. Previdência do 13º de 2015. 4683. Previdência do 13º proporcional. 4530. INSS 13º, esse aí deve existir mesmo. 4734. Repetido. 4626.
INSS do adiantamento. Pessoal, o evento INSS é só um, não precisa ter esse monte de evento de INSS, é um evento só. Beleza, vamos tentar lançar de novo aqui. Verificar se vai lançar. Não foram encontrados eventos de Previdência 13, não é possível lançar o 13º. Então está faltando um evento aqui de Previdência 13. Vamos colocar aqui. Vou pegar esse evento aqui e colocar que é o evento da Previdência. Ok, vamos voltar, fazer o lançamento novamente. Ó, agora deu o aviso. Aí ele vai falar aqui os funcionários que já têm um 13º. E acho que não lançou o 13º para o funcionário aqui, né? Marcar ali menos de um ano. Que esse funcionário foi admitido em janeiro e ali estava configurado que era para lançar somente quem tivesse mais de 6 meses de admissão. Aí agora lançou. Lançou aqui o 13º para esse funcionário. Então, se a gente abrir o financeiro de novo, ele agora não tem 2 movimentos. Aqui, ó. Ele agora não tem mais 2 movimentos 13º, ele só tem um movimento de vencimento. E dentro do vencimento ele tem, ó, ele tem aqui o 13º, aqui é o tipo de cálculo, tá? O tipo de cálculo está configurado dessa forma lá, aí ele vem com esse nome, ó. Vamos colocar aqui só 13º salário. Ok, aí ele lança o evento, vamos fazer o cálculo aqui. Beleza, aí ele lançou, ele vai lançar o salário, gratificação, 13º, aquela hora extra que já tinha, aí vem o INSS do salário e o INSS do 13º. Agora aqui é importante a gente tomar cuidado, porque quando o 13º é dentro do vencimento, eu tenho que usar o evento de INSS 13, eu não posso usar o mesmo evento de INSS. E esse evento aqui é a mesma coisa, ele vai ter que estar incidindo sobre quem? Eu quero calcular esse valor sobre quais eventos? Aí eu vou adicionar na incidência dele os eventos que eu quero calcular. Bom, eu quero calcular sobre o salário e a gratificação. Então eu vou adicionar a gratificação na incidência do evento de 13º. Então eu pego esse evento, essa gratificação e coloco aqui no 13º salário. Aí eu volto, mando calcular novamente. Pronto, aí agora ele vai me calcular o salário mais a gratificação. Só que detalhe que a gratificação está marcada para ser proporcional, né? E aí se a gente marcar ela para ser integral, ela vai ser a soma dos dois lá. Porque como a gratificação está sendo proporcional, o que o sistema fez? Ele pegou 1.042,71 dividido para 12, mais os 1.042,71. Aí ele vai dar os R$ 1.129. Aí a configuração aqui é aquele mesmo que a gente já calculamos, tá? Ele vai calcular somente a gratificação referente ao mês trabalhado. Ou seja, ele somou esse valor do salário mais a média da gratificação. E a gente pode colocar também mais a média da hora extra, tá? Somando a gratificação, a média da gratificação mais o salário dá R$ 129, que é esse valor aqui, ó. Ok? Agora, se eu for lá na gratificação e desmarcar o cálculo proporcional, aí ele vai calcular integral
o 13º. Então, agora ele pegou, ó, esse valor mais esse valor que deu o valor do 13º. Ok? Consequentemente, o INSS, o 13º aqui, ele está calculando sobre os 2.800, dos 2,85. Só que tem detalhe, esse evento aqui ele deve estar configurando sobre algum evento errado. Vamos tirar alguns eventos aqui. Vamos só ver qual evento está usando. É o evento 7713. Então, o evento 7713 nem está na incidência aqui, ó. Vamos tirar todos. Colocar o 7713. Aí vamos calcular de novo. Bom, agora sim, ó. Agora o INSS 13 calculou só sobre o valor do 13º, que é 2,85. Olha, 2,85 do 13º, 2,85 do INSS, ok? Beleza? Pessoal, dúvidas aqui desse cálculo do 13º dentro do vencimento? Eduardo, está errado pagar o 13º dentro do vencimento? Não está errado, não tem problema nenhum quanto a isso aqui. Tá? Essa questão de movimento é do sistema. Você pode pagar dentro do 13º, dentro do vencimento mesmo. O único detalhe é que, se você pagar o 13º junto com o vencimento, o INSS tem que ser num movimento diferente, num evento diferente, separado. Mas por que nos faz junto com esse aqui, nos soma os dois valores e desconta em um só? Pela questão do INSS 13 ser repassado somente em dezembro. Se eu somar esses dois valores aqui, ó, 261 mais 171 do 13º, e lançar lá na minha CFIP, vai estar a informação errada. Porque esse valor do INSS do mês, ele vai na CFIP do mês. Ou seja, agora em fevereiro, vocês vão gerar a CFIP do mês. A CFIP 13 você vai gerar somente em dezembro. Então, esse valor aqui, ele só pode ir em dezembro. Por isso que tem que ser empenhado em eventos diferentes, tá? Agora, quando o movimento é diferente, aí você pode usar o mesmo evento, porque ele já está em movimento diferente, o próprio sistema já sabe que são valores, são INSS de 13º e INSS de vencimento. Consequentemente, vai gerar na CFIP 13 só o que é de 13º e na CFIP do mês só o que é do vencimento. Ok? Cálculo do 13º, ninguém tem dúvida, né? Vamos lá, ó, a dúvida, o momento de tirar a dúvida é agora, pessoal. Bom, ok. Então, pessoal, essa aqui é a configuração, configuração dos eventos para cálculo do 13º e as formas de lançar o 13º salário.